Olá, boa noite. Foi enterrada hoje à tarde essa jovem de 22 anos. Ela morreu após um infarto fulminante dentro de casa. O fato surpreendeu a todos da família. Segundo um médico, aumentou a quantidade de casos de jovens que vêm sofrendo com doenças graves do coração, principalmente devido ao novo estilo de vida. Isabela Andrade de Oliveira Ziotto tinha 22 anos. A jovem era pedagoga e tinha um salão de design de unhas. Na noite de ontem, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro São Pedro, aqui na capital. O laudo do DML apontou um infarto fulminante, uma morte inesperada para uma pessoa tão jovem. Infelizmente, a situação relacionada a doenças cardíacas em pessoas com até 30 anos está se tornando um pouco comum. Desde 2013, houve um crescimento de mais de 15% em pessoas nessa faixa etária que estão apresentando algum problema cardíaco. O especialista explica que as doenças relacionadas ao coração estão diretamente ligadas ao estilo de vida. São os grandes males da vida moderna, né? À medida que a gente tem uma vida mais sedentária, se alimenta mal, né? Porque hoje você pede comida em casa, come alimentos que não são saudáveis, tem pouca fibra, tem muita gordura hidrogenada, né? E também o estresse do dia a dia. Hoje as pessoas vivem sobre um estresse que não existia até pouco tempo, né? Questões da vida moderna, as pessoas têm menos paciência, né? A ansiedade na população jovem hoje é muito alta, né? Além disso, a mortalidade por problemas cardíacos em jovens é maior que em pessoas idosas. Com a progressão da idade, a placa de gordura ela vai progredindo e o corpo vai se adaptando de alguma forma para criar uma rede de defesa dentro da circulação coronária, dentro das artérias que levam o oxigênio, o sangue para o coração. O jovem não tem essa adaptação. Normalmente ele ocorre subitamente, esse infarto, uma artéria obstrui rapidamente, né, subitamente, e aí invariavelmente pode levar a uma arritmia e a morte súbita. Sobre o caso de Isabela, o médico classifica a possível causa da morte como raríssima. Costumo dizer que a coisa mais importante que a gente pode fazer para ter uma vida saudável é a atividade física. Tá? A atividade física é capaz de anular boa parte dos efeitos de uma escolha de uma dieta ruim, por exemplo. Nenhum tipo de dieta é capaz de anular os malefícios do sedentarismo. Foi solto após pagar fiança de R$10 mil o joalheiro preso durante a operação que investiga a morte do perito Celso Marvila. A joalheria dele foi um dos alvos da ação, após suspeitas da polícia de que um anel de ouro usado pela vítima teria sido repassado ao comerciante. Já o policial militar preso na mesma ação vai continuar na cadeia. O policial militar reformado Lucas dos Santos Lage, de 35 anos, vai permanecer preso. A decisão foi expedida em audiência de custódia. O militar foi autuado em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil, mas negou que estivesse comercializando drogas. O Lucas foi preso em flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência. Foram localizadas drogas. E o Lucas declara que essas drogas se destinavam exclusivamente ao seu uso pessoal. Na casa de Lucas foram apreendidas 100 gramas de drogas sintéticas, R$9 mil em dinheiro e uma pistola calibre .40. Também foram recolhidas munições, inclusive de fuzil. Lucas declarou que essa arma se encontrava em sua posse, apenas para manutenção. O dinheiro apreendido em sua residência eram dinheiros provenientes de uma venda de uma moto. A arma encontrada na casa do policial militar está registrada no nome de um sargento do Corpo de Bombeiros. Um dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil foi exatamente na residência deste bombeiro. No local foram apreendidos 2 veículos, um deles um carro de colecionador. Ao todo, 8 veículos foram apreendidos na operação. Os carros foram levados para o pátio do DHPP, onde foram periciados. Também vão passar por perícia 2 celulares. Um deles foi arremessado no quintal pelo PM, ao ser abordado pelos policiais civis. Em outra residência, um joalheiro chegou a ser detido. Ele pagou fiança e foi liberado nesta sexta-feira.
Os mandados de busca e apreensão cumpridos são para descobrir onde foi parar o perito Celso Marvila, de 64 anos. Ele foi visto pela última vez há um mês no Jockey Club em Vila Velha. Marvila era presidente do clube. O caso é tratado como assassinato pela Polícia Civil desde que a caminhonete do perito foi encontrada incendiada na zona rural de Vila Velha. Segundo o relatório da audiência de custódia, a joalheria foi um dos alvos da ação devido à suspeita de que um anel de ouro roubado do perito Celso Marvila teria sido entregue no estabelecimento. No local foi apreendido um cordão de ouro de aproximadamente 25 gramas, sem nota fiscal. A polícia suspeita que esse cordão seria o resultado da transformação do anel de Marvila. Sobre a decisão de soltar o joalheiro, a Justiça levou em consideração o fato de que ele tem residência fixa, onde pode ser localizado. Além disso, tem uma ocupação lícita e não tem antecedentes criminais. Mesmo assim, o comerciante está proibido de sair da Grande Vitória sem autorização da Justiça, proibido de frequentar bares, boates e tem que ficar em casa entre 8 da noite e 6 da manhã. Agora, olha só essa imagem que vai aparecer para você aqui no LED. Esse carro, gente, ficou todo destruído após um grave acidente na rodovia do Contorno. A batida ainda envolveu 2 caminhões e outro veículo. Apesar de todo esse estrago, 2 pessoas foram socorridas com escoriações e foram levadas para hospitais da Grande Vitória. Esse acidente aconteceu na altura do bairro Mucuri. O trânsito teve que ser interditado no sentido Cariacica-Viana, mas agora já está liberado. Estão sendo procurados pela polícia os criminosos que executaram esses 2 jovens que aparecem aqui no LED para você. Uma das vítimas trabalhava como entregador de lanches e também era DJ. Esse crime foi em Vila Velha. O assassinato aconteceu dentro desta casa que fica em Morada da Barra, Vila Velha. Passava um pouco das 9 horas da noite quando 2 homens armados chegaram atirando. Tiros que acertaram parede e vidro da janela e atingiram também 2 das 4 pessoas que estavam na casa. Paulo Henrique Martins dos Santos, de 16 anos, e Gabriel da Silva Aragão, de 23. Paulo Henrique entrou nesse quarto aqui, porque era o caminho para ele ter acesso, olha, a esse muro e tentar fugir. Esta janela estava fechada, mas não foi empecilho para ele não, viu? Quebrou o vidro e tentou acessar o muro. Mas já ferido com muitos tiros, não resistiu. Caiu aqui, ó, neste corredor. Foi socorrido, mas quando estava sendo transferido aqui da UPA de Riviera para o hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os amigos estão consternados com a morte dos 2. O crime aconteceu dentro da casa desse salgadeiro, um local de encontro dos jovens que moram nas proximidades. Emocionado, ele comenta quem eram as vítimas. Ele foi criado com nós aqui desde pequeno da comunidade. Cheio de futuro, sempre trabalhava para ter as coisinhas dele. Gabriel trabalhava à noite como motoboy e também como DJ e deixa 3 filhos. Paulo Henrique ajudava na fabricação de salgados. Os autores do crime já foram identificados pela polícia. A informação é que eles estavam presos e ganharam a liberdade durante o indulto do Dia dos Pais e não retornaram aos presídios. O motivo é que eles estariam voltando para a Morada da Barra para retomar territórios da venda das drogas. O carro usado pelos bandidos foi de um motorista de aplicativo. Ele teria pego uma viagem de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, até Ulisses Guimarães, aqui em Vila Velha. E quando ele chegou no destino, acabou sendo rendido por mais bandidos. Ele foi retirado do carro, ficou com uma parte do grupo, enquanto outra, usando o carro dele, veio até Morada da Barra para cometer o assassinato. O motorista irá depor na DHPP para explicar como foi rendido e como conseguiu fugir da vigilância dos bandidos e recuperar o carro. Olha, a Polícia Civil disse que o motorista e outras testemunhas foram ouvidas e liberadas. Foi solto o motorista que atropelou e matou 2 mulheres no interior de São Mateus. Ele tinha sido preso no início do mês passado. Darkson Teixeira Gomes foi detido no dia 3 de agosto e no dia 15 foi liberado pela Justiça. O atropelamento é chocante. Aconteceu no dia 12 de fevereiro. Tatiana Monteiro, de 26 anos, e Janaína Barcelos Gomes, de 28, foram atingidas às margens da BR-381. Elas voltavam do trabalho e morreram na hora.
O motorista estava em alta velocidade, claramente a gente vê, né? E infelizmente fugiu sem prestar socorro. O processo judicial corre em segredo de justiça. A defesa das famílias das vítimas tenta agora reverter a soltura. A polícia fez uma operação para recuperar aparelhos celulares roubados. Lojas da Grande Vitória foram alvo, viu? Só em Vila Velha, gente, mais de 30 mil aparelhos foram levados por bandidos esse ano. Cerca de 19 aparelhos foram recuperados durante a operação, o que não chega nem perto dos mais de 148 mil que foram roubados só esse ano, tá? Em todo o Espírito Santo. Esse combate à receptação aconteceu em todas as regionais da Grande Vitória. A maioria dos aparelhos foram recuperados em Cariacica. A maioria comprou esses aparelhos via internet, né? E alegaram que pagaram um preço justo, ou seja, se o aparelho custa 2.000, a pessoa pagou 1.500, 1.600, teve aparelho que a pessoa pagou 700, o preço estava mais equilibrado. Existem tipos diferentes de receptação. No primeiro momento, um comerciante adquire um celular que é fruto de um roubo. Ele sabe que o objeto é roubado. Essa receptação é considerada dolosa. E existe também a receptação culposa. É quando você, por exemplo, compra um celular, mas não sabe que ele foi roubado. É por isso que é muito importante desconfiar quando algum aparelho, que é muito caro, valor de mercado, está saindo barato demais. O receptador culposo, que foi o caso, né? Foi formalizado um TC, que é um termo circunstanciado. Essa pessoa vai responder em liberdade, ela vai ser intimada em juízo e lá sim ela vai responder um processo. E se por acaso for uma receptação dolosa, aí sim ela é autuada em flagrante, mas não foi o caso nesse aqui. Vila Velha é a segunda cidade do estado que mais registra casos. Só este ano, mais de 30 mil aparelhos foram roubados. A polícia afirma que há fiscalização para tentar diminuir a receptação. Infelizmente, quando você faz uma operação, eles comunicam-se entre si e nas outras nós já não encontramos aparelhos. Mas a Regional de Vila Velha sistematicamente faz combate à receptação. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 350 termos circunstanciados de pessoas que nós recuperamos aparelhos roubados e responderam pela receptação culposa e 60 inquéritos policiais de comércios onde responderam por receptação dolosa, que a pena já é bem maior, é 3 a 8 anos. Diante desses crimes, é imprescindível que a vítima faça o boletim de ocorrências. Em caso de roubo ou furto, é absolutamente necessário que todas as pessoas, ao registrarem o boletim de ocorrência em uma delegacia ou de forma virtual, informem durante esse registro o e-mail de seu aparelho, ou seja, o número que o identifica, distinguindo-o de todos os demais aparelhos. A vítima tem que ligar para a sua operadora e informar, ela automaticamente insere esse aparelho em um banco de dados disponibilizado pela Anatel. Os lojistas, em regra, evitam a compra de aparelhos que tenham sido informados nesse site da Anatel. O e-mail do celular pode ser encontrado na caixa do aparelho. Se você já não tem, digite no seu telefone mesmo, asterisco, jogo da velha 06 e asterisco, que o número será enviado pela operadora. Sobre os celulares recuperados pela polícia, eles já foram devolvidos aos donos. A seguir, polícia recupera 10 toneladas de trilhos de trem furtados. Nós voltamos já. 10 toneladas de trilhos ferroviários foram recuperados pela polícia em Cachoeiro de Itapemirim. 5 pessoas foram detidas numa propriedade rural do município. Segundo a polícia, eles estariam furtando e revendendo os trilhos para um ferro velho na região. No ferro velho, 5 toneladas de trilhos estavam numa carreta que seguiria para a siderúrgica no Rio de Janeiro. Os 4 homens e o proprietário do ferro velho foram levados até a delegacia e todos foram autuados por receptação e encaminhados ao presídio. Eleições 2022, o primeiro turno, você já sabe, será no dia 2 de outubro. É preciso, gente, ficar atento a algumas regras. Você sabe, por exemplo, que não vai ser permitido,
levar o celular para a cabine de votação? Fique atento, hein? No Espírito Santo, quase 3 milhões de eleitores estão aptos a votar, exercendo um papel que é fundamental na democracia. Primeiro, ele começa a votar no deputado federal, 4 números, 4 dígitos. Deputado estadual, 5 dígitos. Senador, governador e presidente. Lembrando que as pessoas têm a dúvida, se eu, por exemplo, não conseguir votar para deputado federal, anula meus votos subsequentes? Não anula. Cada votação é independente. Faltando exatamente um mês para as eleições, fomos às ruas saber dos eleitores se já conferiram o título de eleitor e estão ligados no dia 2 de outubro. Inclusive, eu vou trabalhar na sessão onde eu voto. Então, tá tudo certinho, tudo direitinho. Eu já sei o lugar de votar e tá tudo bem. E se o eleitor não estiver no município em que vota no dia das eleições e não requereu o voto em trânsito até o prazo estipulado, precisa lembrar de justificar. O próprio app é título do TSE, permite que essa justificativa seja feita no próprio app, sem a pessoa ir no cartório eleitoral. O eleitor não pode entrar na cabine de votação com o aparelho telefônico. Ele deve deixar com um mesário, por exemplo. Outra regra em relação ao porte de armas. Mesmo quem tem autorização para andar armado não pode entrar no colégio eleitoral com arma. Aquelas pessoas que têm porte, as pessoas que eventualmente são policiais, mesmo sendo policiais, que não estiverem em serviço, não vão poder entrar armado no local de votação. Sobre as manifestações partidárias, elas são permitidas no domingo de forma individual e silenciosa. Ou seja, você pode votar usando camisa e adesivo do seu candidato, mas é proibido formar grupos de apoiadores e pedir votos a eleitores, praticando a chamada boca de urna. O crime tem pena de reclusão de 6 meses a 1 ano ou multa. Respeitando as regras e a legislação eleitoral, é hora de ter responsabilidade para escolher o seu candidato. É importante pesquisar e votar consciente. E para você conhecer melhor as propostas de cada candidato ao governo do estado, basta ficar ligadinho aqui na TV Tribuna. Ao longo dessa semana, o TN1 realizou uma série de entrevistas com os concorrentes ao Executivo Estadual. O convidado de hoje foi Guerino Zanon, do PSD. O candidato Guerino Zanon, do PSD, respondeu às questões feitas por Bruna Maria e George Bitt. Foram abordados assuntos indispensáveis ao capixaba. Durante 12 minutos, ele apresentou propostas em prol da qualificação de jovens durante o ensino médio. Outro item do plano de governo é a criação de uma força-tarefa contra o tráfico de drogas. Ouvindo os candidatos participando da vida política nesse momento de eleições e depois dela cobrando os resultados que foram divulgados em uma campanha eleitoral, que a gente tem uma sociedade mais justa, não tenha dúvida. Então, é importante participar. Não vamos usar essa expressão que um gosta, eu não gosto de política. Não, converse sobre política, é importante aí na sua rua, dentro da sua casa, no seu bairro. Faça esse chamamento. Zanon é formado em Física pela UFES. Ele já foi deputado estadual 2 vezes e exerceu a função de secretário estadual de esportes. Em Linhares, Guerino ocupou o cargo de prefeito por 5 vezes. Dos 7 candidatos ao governo estadual, 5 deles já participaram das entrevistas da TV Tribuna. A partir de segunda-feira, serão entrevistados Renato Casagrande e Carlos Manato. As sabatinas ajudam o eleitor a escolher melhor quem vai governar o estado pelos próximos 4 anos. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, em que participaram os assessores de todos os candidatos. Então você já sabe, semana que vem, ligue no TN1 meio-dia em ponto. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, visita o Espírito Santo neste sábado amanhã. A agenda prevê o encontro com apoiadores na Serra às 10 da manhã. Será na Praça 2ª Avenida, em Parque Residencial Laranjeiras. O pedetista deve se encontrar com representantes do partido aqui no estado. Entre eles, o atual prefeito da Serra, Sérgio Vidigal. A última visita de Ciro Gomes aqui no Espírito Santo foi em dezembro do ano passado e, na ocasião, ele era pré-candidato à presidência. A seguir, Catedral de Cara Nova, em homenagem ao aniversário de Vitória. Os detalhes em instantes.
Em comemoração ao aniversário da capital, no próximo dia 8 de setembro, a Catedral de Vitória vai ficar de cara nova. Dá uma espiadinha. As projeções vão contar a história da igreja, a história da cidade e vão chamar a atenção dos fiéis, né? Além de imagens de pontos turísticos, símbolos importantes de Vitória, terão imagens também de pessoas, de religiosos que passaram pela igreja. As projeções vão acontecer sempre à noite, a partir das 7 horas, começam nesse sábado e vão até o outro domingo, ou seja, mais de uma semana para você se programar e curtir esse belo momento. Os horários são sempre entre 7 e 9 da noite. Homenagens também serão feitas à Nossa Senhora da Vitória. Então, convite feito, o TN2 fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu te espero amanhã no TN1, 12h30, viu? Até lá!